A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor. Mas esse dia estejam aqui, olha, juntinho, na comunhão, junto com a gente, para que a gente possa cumprir o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias, um capítulo da Bíblia de forma regular. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 2. Nesse capítulo, nós vamos ver que Davi é aclamado rei sobre a tribo de Judá e também uma guerra civil dentro da tribo de Israel. Antes de começarmos a leitura, quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação todos os dias quando o vídeo for postado. Deixa também o seu gostei. E não se esqueça, deixe aqui embaixo seus comentários, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares e chama as crianças para que elas possam assistir junto com você. São vídeos bem curtinhos, mas que eu tenho certeza que vão trazer muita clareza para a cabecinha das crianças também. No primeiro verso diz assim: E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Depois disto, depois da morte do rei Saul. Rei Saul, ele morre com 3 filhos na peleja contra os filisteus. Morre Saul, morre Jonatas, morre Abinadab e Malquissua. Mas ele tem um 4º filho que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que é levantado como rei. Nesse momento, Davi está habitando na terra dos filisteus junto com o rei Aquis. Após saber da morte de Saul, de lamentar, de ficar ali entristecido, enlutado pela morte de Saul e principalmente por seu amigo Jonatas, ele consulta ao Senhor perguntando se ele deve voltar para as terras de Israel. E o Senhor responde para ele que sim, que ele deve voltar. Então ele consulta mais uma vez ao Senhor perguntando: e qual é a cidade que eu devo habitar? A qual cidade devo subir? E o Senhor responde para ele que é Hebrom. Hebrom é uma cidade que pertence à tribo de Judá. Sobe Davi com suas 2 esposas e os 600 homens com toda a sua família. Eles deixam de habitar as terras dos filisteus e voltam agora para a cidade de Hebrom, já que o rei Saul, aquele perseguidor que ele tinha, já era morto. Chegando a Hebrom, os anciões de Judá mais uma vez ungem a Davi e aclamam ele como rei sobre a tribo de Judá. E além de colocarem ele como rei, ungirem novamente a Davi, eles contam para Davi que os homens da tribo de Benjamim, da cidade de Jabes de Gileade, foram aqueles que resgataram o corpo do rei Saul, de seus filhos, e deram para ele um sepultamento digno. Sabendo disso, Davi, um homem muito sábio, temente ao Senhor e coerente, ele manda mensageiros para esses homens, abençoando eles. Veja, no verso 5 ele diz assim: Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: Bendito sejais vós, o Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultaram. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e de fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes este bem ao seu Senhor. Glórias a Deus. E ele ainda conta para eles e pede, Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, o vosso senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram como rei sobre si. Então ele conta para eles que agora ele é o rei da tribo de Judá, morando na cidade de Hebrom e reinando sobre a tribo de Judá. Nesse mesmo período, Abner, lembrem-se de Abner, general do exército do rei Saul. Quando eles estão lutando com os filisteus e ele vê que ali a derrota deles é certa, ele foge junto com alguns outros homens. Eles voltam para a cidade deles. Então ele toma o filho do rei Saul, chamado Isbosete. Esse filho tem uma idade de 40 anos, porém ele não era homem de guerra, nem era considerado homem corajoso, mas era o filho legítimo de Saul. Então Abner, este homem que era o braço direito, de Saul, ergue ele como rei sobre todo Israel. Mas na verdade quem comanda mesmo
é Abner, que é o homem experiente, o homem mais velho. Eles são primos, mas Abner continua na função dele como general, como braço direito do rei, e Isbosete é colocado ali como rei. Ele vai reinar durante 2 anos sobre o povo de Israel, enquanto durante 7 anos e meio Davi vai reinar sobre a tribo de Judá. Maravilha, tá aí, tá tudo bem, né? Pois é. A partir do verso 12 começa uma guerra civil. E se perguntar qual é o motivo? Nenhum. Não há motivos, assim como há muitas guerras, inclusive a que nós estamos passando agora, não tem um fundamento lógico, né? Um motivo, olha, tem que guerrear para defender. Não, é simplesmente uma guerra civil. Quando eles não estão lutando contra os amalequitas, contra os filisteus, eles inventam uma guerra para lutar ali contra eles. Joabe é o general do exército do rei Davi. Abner é general do exército do rei Isbosete, filho de Saul. Estes se encontram em um açude. E ali, quando eles se encontraram, falaram: bem, então vamos fazer o seguinte, vamos ver qual exército é mais forte. Se é o exército do rei Isbosete, filho de Saul, ou se é o exército do rei Davi. E ali eles fazem esse acordo da seguinte forma: vamos mandar 12 mancebos, e se usa a palavra mancebo aqui na Bíblia, quer dizer 12 jovens de Abner e 12 jovens de Joabe. E eles vão lutar. Conforme esses rapazes forem caindo, forem morrendo, vão ser substituídos até que você veja quem é mais forte. E assim, essa luta vai. E esses mancebos vão se matando. E veja que é terrível, né? Esse acordo que eles fazem, porque quem que sai perdendo são somente os jovens que estão ali perdendo as vidas deles, porque nem Abner nem Joabe de fato não estão lutando, e ali qual que é a vitória deles? Nenhuma. Ali só vai existir, como mais para frente nós vamos ler, tristeza e amargor. Mas enfim, eles lutam. No verso 17 vai dizer assim: e seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém, Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali, junto com Joabe, os seus outros 2 irmãos, que são Abisai, aquele que estava junto com Davi quando ele podia fincar a lança em Saul, né, quando ele estava dormindo na tenda dele, e um outro irmão chamado Azael. Aqui tem algo interessante sobre Azael, que fala que ele corria de uma forma assim, muito ligeira, era um homem muito rápido. E este rapaz, Azael, começa a perseguir a Abner, o general do exército de Saul. Porque quando eles começam a perder, mais uma vez, Abner foge, está indo embora. E ele começa a perseguir Abner. Abner olha para trás e fala para ele assim: Azael, é você que está me perseguindo? Para com isso, volta embora. E ele continua. Aqui diz que ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas continua a perseguição dele contra Abner. Mais uma vez, Abner repreende e ele fala: olha, para de me perseguir, porque senão eu vou ferir você. Ele ignora esse aviso de Abner e continua correndo atrás dele. Abner, um verdadeiro homem de guerra, pega a sua lança e joga contra este rapaz. A lança diz que atravessa o abdômen de Azael. Quando a lança cai no chão, ele cai junto, já morto. Os irmãos de Azael, Joabe, Abisai, ficam sabendo que ele foi morto por Abner, e então começa uma verdadeira guerra entre esses 2 exércitos. E eles lutam de forma muito feroz, muito sanguínea, até no verso 26, Abner gritar para Joabe: consumará a espada para sempre? Ele pergunta para Joabe: Joabe, nós vamos lutar para sempre? Até quando nós vamos lutar? Você não vai ver que tudo isso vai acabar com grande amargura para nós 2? Então Joabe responde para ele: por que você não me disse isso antes? Nós teríamos parado com essa guerra logo pela manhã. Olha que tristeza. Mais triste ainda é que 380 homens morrem, quase 400 homens morrem. Morrem 20 homens da tribo de Davi, 19 mais Azael, que morre ferido por Abner, e do lado de Abner morrem 360 homens. Ao total, 380 mancebos homens morrem, só para que se visse qual dos 2 exércitos era o mais forte. É realmente assim uma ideia muito tola. No último verso vai dizer que eles levam o corpo de Azael, sepultam ele na mesma sepultura que seu pai,
e voltam para a cidade de Hebron. Voltam como? Voltam amargurados, né? Porque passaram uma batalha totalmente desnecessária. Assim termina o capítulo. Amém, glórias a Deus. Mas pra gente fica uma reflexão muito importante, irmãos. No início do capítulo nós vemos a bênção e a sabedoria de Davi sendo aclamado como rei sobre a tribo de Judá, e logo depois nós vamos ver uma guerra civil totalmente desnecessária, levando à morte por nada, né? Então isso nos faz pensar a quem nós estamos servindo, ao Deus do amor, da graça, da benignidade, ou se nós estamos servindo a maldade, a guerra, a tortura, a morte, a todo esse mal. Que façamos essa reflexão, porque dentro de nós habita o bem e o mal, mas quem está comandando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Façamos essa reflexão para saber quem está no comando da nossa vida. Eu espero de verdade, do fundo do coração, que todos que estejam aqui estejam servindo somente ao Deus verdadeiro, porque se não tivesse, não estaria assistindo esse conteúdo tão maravilhoso que é a palavra do Senhor. Então vamos nos manter nessa comunhão e vamos agradecer ao Senhor por mais esse estudo de hoje. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, viemos a Ti, através do nome do Teu Filho, santo e amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para Te render toda a graça, honra e louvor e Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Sua benignidade, Sua benevolência. Mas vamos Te pedir também, Senhor, que vá ao encontro dos enlutados, dos acamados, dos enfermos, das famílias, das muitas provas, Senhor, que passamos nessa terra. E precisamos urgentemente, Pai, da Tua mão, do Teu caminho, da Tua benevolência para nos guiar, para nos salvar, para estar junto conosco, Senhor. Segure firmemente a nossa destra, meu Pai, e nos coloque no caminho da retidão. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos muitos pecados. E pedimos também, Senhor, que tenha misericórdia de todos os Teus filhos, dando a eles a graça das Tuas bênçãos dia após dia. Pai amado, tudo que nós Te pedimos e tudo Te agradecemos não é por mérito nosso, mas é por honra e a glória do Teu Filho amado, nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja você que todos os dias está aqui até o final. Deus te abençoe grandemente e eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.